Maranata Igreja, desta maneira saúde a Igreja desejando um feliz sábado. Espero que todos estejam bem de saúde, assim como bem vá a vossa alma, conforme está escrito em 3 João 2. Então, sendo assim, vamos dar início aqui ao nosso pequeno tema, a nossa pequena meditação, a nossa mensagem para esta tarde de hoje. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é o conflito entre a verdade e o erro. Nós sabemos muito bem, e isto não é novidade para ninguém, que o conflito entre o certo e o errado, ou entre o bem e o mal, iniciou no céu. E isso foi causado por um anjo que se rebelou contra Deus, um anjo que tinha todos os privilégios que Deus havia dado a toda a criação. Então, sendo assim, ele queria mais do que Deus havia lhe dado, queria ser adorado no lugar de Deus. Por este motivo, rebelou-se contra Deus, reunindo assim outros anjos que haviam sido criados por Deus, enganando-os, dizendo que a lei de Deus era totalmente severa para os seres criados. Uma mentira que se propagou em todo o céu e, infelizmente, conseguiu ele levar após si a terça parte dos anjos do céu. E nós bem conhecemos o relato em Apocalipse capítulo 12, de que foram expulsos do céu. E quando foram expulsos, eles caíram para a terra. Posteriormente, Deus manifestou, mais uma vez, uma forma de expressar o seu amor pela criação, criando a humanidade. Deus diz que, em Gênesis capítulo 1, que Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher, e os criou. Então nós vemos lá o Adão e a Eva naquela perfeição toda sendo colocados no meio do jardim. E isso deixou esse anjo não alegre, tanto que ele queria frustrar esta nova criação que Deus havia estabelecido lá no jardim do Éden, aqui na terra. Então, sendo assim, foi para poder lhes enganar, de modo que fossem aliados os seus para poder combater contra os céus. Queridos irmãos, é aí onde nós vemos Satanás trazendo um engano para a humanidade. Deus havia dado uma advertência que era uma verdade, porque saía da boca de Deus, toda a palavra que sai da boca de Deus é verdade. Então, dizendo o seguinte: não comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas Satanás aparece em forma de serpente, iludindo assim a mulher, dizendo que coma livremente, certamente não morrerás, contrariando assim as palavras de Deus. Então, pela primeira vez nós encontramos este conflito entre o que é errado e entre o que é certo. Satanás trazendo o erro e Cristo, ou Deus, trazendo a verdade. Então, por essa razão, o nosso tema de hoje é o conflito entre a verdade e o erro. Eu espero que os irmãos possam juntos comigo acompanhar este tema. Cada um pegue na sua versão habitual e vamos juntos acompanhar este estudo, porque a palavra de Deus promete muito neste tema que nós hoje vamos estudar. Vamos aqui juntos abrir o livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler juntos os versos 9 até 12. Vamos acompanhar, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então nós aqui encontramos claramente que virá no tempo do fim uma entidade conhecida como o Anticristo, ou seja, conhecida como o homem do pecado, que trará mentira sobre toda a terra, e toda a terra vai ser enganada por meio do quê? Dos enganos que esta entidade irá trazer sobre a terra. E nós dizemos aqui que todos os que amarem a mentira que esta entidade for a trazer vão receber a operação do erro da parte de Deus, porque não amaram a verdade, antes preferiram, no lugar da verdade, acreditar na mentira. Queridos irmãos, todos nós estamos envolvidos no meio deste conflito. Será que nós estamos mais encostados ou inclinados para receber a verdade? Ou estamos inclinados para receber o erro? A verdade é, porém, que os que receberão a verdade não receberão o mesmo destino com aqueles que vão antes aceitar o erro.
Então nós aqui encontramos já no início, ou na citação de 2 Tessalonicenses, este conflito entre a verdade e o erro. Esta diferenciação existente entre aqueles que vão receber o erro, vão amar a mentira no lugar da verdade. Agora, queridos irmãos, a questão central que está aqui é esta. Como nós podemos definir estes dois termos opostos? A verdade e o erro. O que é a verdade, absolutamente? Pois vivemos num mundo onde tudo é relativizado. A própria verdade torna-se relativa. Alguns dizem que a verdade depende do contexto e da cultura onde a pessoa se encontra. Mas será que é assim? Será que a verdade não é absoluta? Será que a verdade é relativa, como muitos têm dito? Como muitas mentes, consideradas mentes sábias, dizem que esta coisa de verdade é relativa, depende do ponto de vista. O que a palavra de Deus nos diz sobre essa questão? Vamos aqui abrir o livro de João capítulo 17, verso 17, que diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós encontramos uma definição sucinta, objetiva e clara, que diz-nos claramente o seguinte, que a palavra de Deus é verdade. Então se nós quisermos conhecer a verdade, onde é que nós devemos nos dirigir, irmãos? A palavra de Deus, porque ela é a única fonte de verdade. Então, irmãos, está bem claro isto. Agora, a pergunta que nós vamos levantar, depois temos entendido que a palavra de Deus é verdade, perguntamos, ainda que seja retórica, a questão, mas perguntamos, quem é o autor da verdade? Aqui nos diz o livro de Salmos, capítulo 31, verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Então aqui a Bíblia nos define Deus como o Deus da verdade. Então, o autor da verdade é Deus, na pessoa do Pai. Então nós vamos ver que não termina por aí. 2 Samuel 7, 28 diz-nos assim: agora, pois, ó Senhor Jeová, tu és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Então nós vemos aqui Jeová, nós bem sabemos que Jeová é a pessoa de Cristo. Antes mesmo de se encarnar, ele se apresentava diante do povo como Jeová. Ele é verdade, ou seja, as suas palavras são verdade. Vamos ver também o livro de João, capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós encontramos Jesus, tendo sido encarnado, dizendo que Ele é a verdade. Ninguém encontra o caminho, ninguém chega assim ao Pai senão por Cristo, porque Ele é a verdade. Então nós encontramos que a pessoa do Filho é verdade. Vamos, porque ainda não terminou, irmãos. João 16, versos 13, nos diz assim. João 16, versos 13, diz assim: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Então nós encontramos aqui a pessoa do Espírito Santo também sendo verdade. Então, as três pessoas da divindade são verdade. Dizem a verdade, as suas palavras são verdade. Então, em definição simples e objetiva, a verdade é Deus. E Deus fala a verdade, pelo que a sua palavra é a verdade. Então, irmãos, já está claro. A verdade é absoluta. Tudo que vem de Deus é verdade. Então, se nós quisermos conhecer a verdade, onde é que nós devemos ir, irmãos? Na palavra de Deus. Vamos continuar, irmãos, dando a entender claramente que existe algo oposto à verdade. Então, Deus diz aqui em 1 Samuel capítulo 15, versos 29. Também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, por quanto não é homem para que se arrependa. Então nós encontramos que aquele que é a força de Israel, quem? Deus, tanto na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não mente. Em Deus não se encontra mentira, irmãos. A mentira não vem de Deus. Deus nunca mentiu. Deus nunca usaria de mentira para poder ganhar algum objetivo. Então Deus é verdade absolutamente. De eternidade para trás, Deus é verdade, e de eternidade para frente, Deus é verdade. Então, irmãos, a pergunta que vamos fazer é esta: o que é mentira? É claro, irmãos, a mentira é o oposto da verdade. Nós não precisamos entrar em detalhes para definir o que é mentira. Tudo que é o oposto da verdade é mentira. Tudo que não vem de Deus, tudo que não está de acordo com a palavra de Deus é mentira, irmãos.
Tudo que não entra em concordância com a palavra de Deus é mentira. Mas quem é o autor da mentira então? Porque já encontramos o autor da verdade, já definimos a verdade. Queremos entender então quem é o autor da mentira. Vamos a João capítulo 8, versos 44. Vamos deixar apenas a Bíblia falar, irmãos. Aqui não queremos ideias humanas, não queremos filosofia de homens. Deixemos Deus falando apenas. João capítulo 8, versos 44 se diz: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmão, o autor da mentira é o diabo, Satanás. Ele é o pai da mentira, ele é o autor da mentira. Então, queridos irmãos, já entendemos agora a oposição existente entre essas duas coisas. Tudo que vem de Satanás é mentira. Tudo que vem de Deus é verdade. Então, se nós, nas conversações do dia a dia, na forma de nós apresentarmos a nossa realidade, pautamos pela mentira, então já sabemos a quem nós estamos a refletir naquele momento. Mas se pautamos pela verdade, é a Deus que nós estamos a refletir. Pelo que existe uma grande oposição entre Deus e Satanás. Deus é luz, Satanás são trevas. Deus é verdade, Satanás é mentira. Então, irmãos, vamos continuar aqui, lendo este texto muito maravilhoso que nos dá a entender claramente qual é o verdadeiro caráter deste príncipe das trevas. Nos diz assim, Salmos 52, versos 2 e 3, diz assim: a tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada, ó tu que usas de dolo. Tu amas antes o mal do que o bem, e o mentir do que o falar a verdade. Então, todos aqueles irmãos que mentem, sempre usam da mentira como recurso, seja para ganhar algum benefício diante dos outros, eles são agentes diretos de Satanás, porque o próprio Satanás é o autor da mentira. Então aqui o texto é muito bem claro nos versos 3. Tu amas antes o mal do que o bem, e o mentir do que o falar a verdade. Isto é característico do próprio Satanás. Então todos aqueles que também agem na mesma medida tornam-se assim servos e seguidores de quem? De Satanás. Irmãos, vamos juntos caminhar. É a palavra de Deus que está a falar. Satanás, sendo o autor da mentira, será que ele fica parado? Será que ele fica calado? Será que Satanás se alegra em apenas ficar no silêncio com a sua mentira? Vamos ouvir o que ele diz em Apocalipse capítulo 12, versos 9. Assim diz a palavra do Senhor: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então nós encontramos claramente que Satanás engana a todo mundo. Para além dele ser o autor da mentira, ele não se alegra em se manter com a mentira. Então ele propala a mentira, propagando a mentira, levando a mentira para os outros. Então, incansavelmente, Satanás sempre vai fazendo com que a sua mentira seja difusa. Irmãos, isto é muito importante, irmãos. Porque nós vivemos num mundo em que está totalmente, neste momento, dominado por este príncipe das trevas. Que posição Satanás ocupa neste mundo? Qual é a posição que este príncipe das trevas ocupa neste planeta, neste momento? O livro de João, capítulo 14, versos 30. Irmãos, vamos acompanhar juntos. Eu disse, muito bem, cada um pegue na sua própria versão, pegue na sua própria Bíblia, que deixemos Deus falando e que não fale aqui o homem. João capítulo 14, verso 30, diz assim: Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Então, como é que Jesus caracterizou Satanás, o diabo, como príncipe deste mundo? Então, irmãos, este Satanás tomou por usurpação o principado deste planeta. Quando é que isto aconteceu? Quando nós voltamos ao livro de Gênesis, capítulo 1, nós vemos lá nos versos 26 e 27 que Deus deu domínio a Adão e a Eva, sobretudo a Adão, como governador desta terra, como aquele que dominasse sobre todos os animais do campo, do mar e também do céu. Então, neste caso, Satanás, tendo conseguido enganar a humanidade, tomou o cetro de domínio, de governo de Adão e passou para ele. Por essa razão que ele torna-se por usurpação, e não por autoridade, não por direitos, o príncipe deste mundo. Então, irmãos, nós vivemos num mundo em que tem um indivíduo que se julga ser o autor ou o dominador deste mundo.
O que nós achamos então que vai ser difuso ao nosso redor? O que nós achamos então que vai circular ao nosso redor? Não é aquilo que lhe é característico, conforme nós vimos nos textos acima. O que caracteriza Satanás, irmãos? A mentira. Então nós vivemos num mundo, irmãos, em que a mentira tem mais valor do que a verdade. Por essa razão que nós assistimos nos dias de hoje, para poder conseguir emprego é preciso mentir. Não é verdade, irmãos? É preciso dizer as qualificações que a pessoa não tem. Isso pode ser aplicado em muitas outras áreas. E nós vemos que vivemos num mundo em que até os governos mentem mais do que dizem a verdade. Quando está a se fazer, por exemplo, as próprias campanhas, muito mais mente-se, trazendo promessas de coisas que nem se intenta fazer. Tudo isso para quê? Para poder conseguir conquistar as pessoas. E parece que as pessoas amam mentira. Mas, irmãos, Deus, quando criou o ser humano, Ele criou segundo a sua imagem e semelhança. Então, se Deus é verdade, o ser humano, naturalmente, ele também deve ser alimentado pela verdade. Então, por essa razão que nesse tema, nós vamos chegar à conclusão de que, para nós, importa mais a verdade do que a mentira. Vamos continuar, queridos irmãos. Para poder combater estes atos, para poder combater a mentira, o erro, o engano, o mal, Deus não ficou de braços cruzados. O que Ele fez? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, amado, e nós bem o conhecemos, Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo esteve aqui na terra, Ele ensinou. Tudo quanto Ele ensinou é verdade. Ensinou a verdade para que as pessoas pudessem ser libertas. Tanto que Ele diz em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque estamos engordados pelo erro, pelo engano, pela mentira. Então, para que possamos sair do erro, do engano e da mentira, precisamos agora nos alimentar da verdade. Então, Jesus, estando com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24, verso 4, Ele chamou-lhes a atenção. Quem são os discípulos? São pessoas que já estavam 3 anos e meio com Ele caminhando. Pessoas que haviam sido já doutrinadas, ensinadas todas as coisas essenciais acerca do Evangelho. Pessoas que já haviam operado grandes milagres. Mas Jesus mesmo assim chamou-lhes a atenção sobre este ponto essencial que importa que eu partilhe também com os irmãos que aqui se encontram. Mateus capítulo 24, verso 4 diz assim: respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Irmãos, por que os discípulos deviam tomar cuidado para que ninguém lhes enganasse? Porque o príncipe deste mundo propagaria o engano em todo lugar deste mundo. Por essa razão que os seus discípulos deviam ficar firmes na verdade que haviam já agora consumido com o mestre da verdade, que é Jesus Cristo. Queridos irmãos, sendo assim, este aviso, se era tão importante para os discípulos que viveram 2000 anos atrás, imagine nós que vivemos próximos do tempo do fim. Conforme lemos no princípio, irmãos, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos iriam abandonar a fé, dando antes ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios do que a verdade. Então nós vivemos num tempo, irmãos, em que a mentira está sendo propagada em diferentes formas. E nós vamos ver quais são as maneiras, quais são as formas como Satanás tem vindo a trazer os enganos para poder levar a humanidade ao erro. Assim diz um pequeno subtítulo que nós vamos dizer agora: os precursores do engano. Os precursores do engano. Nós vamos ver aqui os precursores que levam o engano neste tempo do fim. É importante que nós os conheçamos, de modo que tomemos cautela, porque a única forma de um verdadeiro combatente, não é, se defender contra o inimigo é conhecer a tática do inimigo, saber como o inimigo ataca. Então, sendo assim, vamos encontrar aquilo que a palavra de Deus nos revela como este inimigo da verdade tem vindo a operar neste tempo do fim. Apocalipse capítulo 16, vamos ler juntos aqui versos 13 e 14. Apocalipse 16, versos 13 e 14 diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, percebemos isto? Satanás, tendo noção de que lhe resta pouco tempo, então ele reuniu 3 sistemas distintos, conhecidos como dragão, a besta e falso profeta,
para poder difundir o engano em todo o mundo. Então, irmãos, estamos nós acautelados. Lembram-se das palavras de Cristo? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, de tal maneira que possamos nos acautelar, precisamos conhecer esses três espíritos imundos que preenchem essas três entidades, esses três sistemas do engano. Irmãos, vamos agora. Quem é o dragão? Nós já sabemos que o dragão é o próprio Satanás. Mas o dragão também, quando vamos ao Apocalipse 12, vemos que é um sistema secular do humanismo. Mas o que seria dragão então no nosso tempo de hoje? Qual é o poder secular que domina hoje? O dragão hoje seria o secularismo, o sistema secular. Um sistema que nega a existência de Deus. Então nós temos duas formas distintas de negação da existência de Deus nos dias de hoje. Quais são? O ateísmo. Nós conhecemos por definição o que é ateísmo. Uma entidade, uma filosofia, uma forma de pensamento de negar que Deus existe. Mas existe uma outra forma, não é? De negação da existência de Deus, conhecida como a religião pagã. Porque os pagãos negam que Deus existe, então formam outros deuses. É uma forma de religião, porém, pagã. Ou seja, em que coloca no lugar de Deus, deuses inexistentes. Então nós temos isto como dragão no tempo de hoje. Vamos lá encontrar isso na Bíblia. O ateísmo na Bíblia, onde é que está descrito? Em Apocalipse capítulo 11, verso 7, nos diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e lhes vencerá. Então aqui, a besta do abismo refere-se a quem? Ao ateísmo. Ao próprio Satanás levantando esse sistema de negação da existência de Deus. Vamos ler aqui uma citação do livro O Grande Conflito, página 273, segundo parágrafo. Vamos ler aqui juntos, irmãos. Acompanhem. Assim diz a citação da serva do Senhor: a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e reinado de terror desencadeou contra Deus a sua santa palavra, uma guerra como jamais o testemunhara o mundo. O culto à divindade fora abolido pela Assembleia Nacional. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas, com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés. As instituições das Escrituras Sagradas abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado e em seu lugar cada 10º dia era dedicado a orgia e blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos e anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declaravam ser a morte um sono eterno. Então nós encontramos aqui a besta do abismo, o ateísmo sendo levantado na Revolução Francesa lá no fim dos 1260 anos. Então nós encontramos aqui, irmãos, claramente nos apresentando aqui o texto, claramente aquilo que foi a besta do abismo, o ateísmo. Então o ateísmo, irmãos, se levanta para combater a verdade. É um sistema de Satanás para combater a verdade. E no início foi assim e também será assim no fim dos tempos. Agora, irmãos, como é que o paganismo então se declara também como o dragão? Vamos ler juntos, porque falamos de dois sistemas que hoje refletem o dragão, o poder, o sistema do dragão, que é o ateísmo. Agora vamos falar do paganismo. Diz assim, Deuteronômio 4, versos 15 até 19. Vamos ler, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor: guardai-vos com diligência as vossas almas, porque não viste forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra. E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu, vendo o sol e a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Então, nós vemos aqui que o paganismo é caracterizado por adoração a criaturas, coisas que Deus criou.
Então os seres humanos se demoram em adorar esses falsos sistemas. Então esta é uma outra forma de negação a Deus. Será que isso existe hoje? Já ouviram falar da religião hindu? Como é que esse sistema de religião dedica a sua adoração? Então, dedica a sua adoração através de imagens. Mas será que não existe dentro do catolicismo um sistema pagão? Dentro do cristianismo, melhor dizendo, um sistema pagão? Sim, o catolicismo. Já havia aqui dito. O catolicismo. Nós sabemos que eles adoram imagens. Então, aqui é uma mistura entre o cristianismo e o paganismo. O catolicismo. Então, irmãos, nós vivemos num tempo em que o paganismo é uma realidade. Existem muitas outras religiões que, de facto, adoram imagens, assim como acontecia de facto no passado. Então, estas são as manifestações do dragão, negação da existência de Deus. Agora vamos lá. O segundo sistema, que é o poder da besta. O sistema da besta, segundo o que nós encontramos lá em Apocalipse 16. O que seria o poder da besta? Vamos responder com a palavra de Deus, irmãos. O poder da besta seria o próprio poder papal. Poder que está no Vaticano. Seria este o poder da besta, que lá é dito que seria uma outra forma de engano que arrastaria muitos para o erro. Assim diz a palavra do Senhor. Apocalipse 13, versos 1. Vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Não vamos levar muito tempo, queridos irmãos, aqui em querer fazer aquela explicação simbólica do que significa isto e aquilo, mas o importante é entender que este sistema dito aqui, que é a besta, é o sistema do poder papal, o poder que lidera a Igreja Católica Romana. Então, queridos irmãos, percebemos isso? Agora vamos lá então ao terceiro sistema. O terceiro sistema é o falso profeta. Estamos a trazer os sistemas que estão no Apocalipse 16. O falso profeta. O que seria o falso profeta, irmãos? O poder do protestantismo apostatado. Poder do protestantismo apostatado. Nós sabemos que o protestantismo, outrora, fora levantado pelo poder de Deus. Quando de fato homens sinceros, buscando a verdade, Deus iluminou-os e levantando a bandeira da verdade que Deus havia lhes iluminado, então eles trouxeram essas verdades e muitos foram impactados. Ok? Então, sendo assim, queridos irmãos, o importante nós entendermos é que esse protestantismo agora tornou-se apostatado, sobretudo pelas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas já não refletem a verdadeira adoração a Deus, queridos irmãos. Assim diz Mateus capítulo 24, Jesus Cristo avisando sobre a forma como se manifestaria este falso sistema de engano que nós vemos agora representado pelos evangélicos. Irmãos, aqui não se trata de ofenda, mas é uma questão de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é a essência daquilo que é nosso estudo, nosso tema de hoje. Assim diz Mateus capítulo 24, versos 11 e 24. Diz assim: igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 24 diz: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, de modo que, se possível, forem enganariam os escolhidos. Então, irmãos, este é um outro sistema de engano revestido de religião cristã, a verdadeira religião. O cristianismo é a verdadeira religião, mas eles revestem-se desse sistema para poder enganar muitos. Este é o espírito do falso profeta que tem congregado a muitos para o grande dia do Senhor. Então, irmãos, estamos quase a chegar ao fim, irmãos, vamos juntos acompanhar. Aqui diz também o Apocalipse 13, ainda falando sobre este falso sistema, que é o falso profeta. Diz que opera grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Irmãos, já ouviram falar do fogo descendo? O fogo desce em forma de poder. Quando nós vamos ao livro de Atos, nós vemos que o Espírito Santo desceu na forma de fogo quando preencheu os discípulos verdadeiramente consagrados a Deus. Então eles saíram a falar em línguas. Agora nós encontramos falsos sistemas que imitam este mesmo sistema, onde desce fogo, mas é um fogo impuro, um fogo que não vem de Deus e faz as pessoas falarem línguas estranhas, falarem línguas estranhas, línguas desconhecidas, que nem o próprio autor do que fala não sabe o que está a dizer. Então este é um falso fogo que nós vemos aqui bem defraudado em Apocalipse 13. Irmãos, vamos avançar. Contra quem Satanás de fato quer combater com estes falsos sistemas que nós vemos,
que ele empreende para poder atacar o mundo? Mateus capítulo 25, verso 31, irmãos, lemos o seguinte: quando, pois, vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Cristo vem vencendo, irmãos. Ele vem em poder sobre todo o céu e sobre toda a terra. Satanás sabendo disso, porque ele conhece bem esses textos, então ele criou sistemas de engano para poder levar muitos ao erro. Cristo vem em poder e Satanás quer combater exatamente esta vinda de Cristo. Assim diz, vamos ler aqui juntos uma citação muito importante, irmãos. Uma citação muito importante, vamos ler aqui juntos. As ciladas de Satanás. Nos diz assim: ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com os seus anjos quanto ao plano de maior êxito, no sentido de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Por meio de agradáveis sofismas e mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservar-nos sob seu domínio. Dirige, portanto, seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo. E se estão esforçando para observar todos os mandamentos de Deus, não Satanás, tem os seus olhos voltados ao povo de Deus, porque ele sabe que os sistemas apostatados já estão com ele. Esses que nós apresentamos aqui. Então ele agora está em foco contra ti, tu que conheces a verdade, tu que guardas os mandamentos de Deus. Então ele reuniu nos seus esforços, ele junto com os seus anjos caídos, vai atrás daqueles que têm a verdade para nos transtornar a fé. Irmãos, esta citação está no livro Testemunhos para Ministros Obreiros Evangélicos, página 472, primeiro parágrafo. É muito importante, irmãos, estamos em alerta. Por essa razão, que se nós dormirmos, irmãos, eis que seremos apanhados. Porque todo aquele que pestanejar, estando num posto para poder guardar, assim como Atalaia somos, será apanhado, será levado, junto com aqueles que fazem o mal, ou junto com Satanás e os seus anjos, irmãos. Porque Satanás quer enganar a todo mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ler aqui as últimas partes do nosso estudo, do nosso tema de hoje, da nossa mensagem de hoje. Por que motivo, de facto, nós não devemos estar dormentes, dado que Satanás está, de fato, em atividade? Assim diz a palavra do Senhor. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos a todas as nações e virá ao fim. Quem irá pregar, irmão? Somos nós que temos a verdade. Somos nós a quem Satanás está de olho neste momento para poder transtornar a nossa fé. Por essa razão que é essencial que nós possamos, irmãos, nos libertar das âncoras deste mundo, de modo que possamos estar preparados para fazermos a obra do Senhor. Irmãos, é muito importante porque aqui nos é dito que para que Cristo possa voltar em poder e grande glória, conforme nós vimos em Mateus 25, 31, é necessário que este Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo. E quem pode pregar, irmãos, somos nós, cada um de nós. E nós devemos sempre olhar para o eu de forma individual, como aquele a quem essas palavras apontam. Eu tenho uma missão por cumprir. Então, só dessa forma Satanás não encontrará nenhum espaço em nossas vidas. Quando nós, de facto, nos prepararmos, nos colocarmos em postos atentos para podermos seguir com aquilo que é a nossa ordem. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, nos diz que mensagem nós vamos levar. Qual é o evangelho específico que Deus preparou para o seu povo para levar a todo mundo, de modo que possamos despertar muitos que estão embalados pelos enganos de Satanás. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar a todos os que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Este evangelho é conhecido como evangelho eterno. O evangelho eterno tem como mensagem central a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo para poder se dar a conhecer, para que todos pudéssemos confessar o seu nome e por meio disto fôssemos salvos. E Ele morreu na cruz para poder nos lavar dos nossos pecados. Esta é a mensagem que nós devemos levar ao mundo, irmãos. De modo que não sejamos enganados. Então, irmãos, cada um de nós possa refletir nessa mensagem, que Deus possa completar em ti aquilo que eu, como homem, não consegui fazer chegar, através da operação do seu Espírito Santo. Por favor, irmãos, não aceitem a operação do erro, melhor, não recebam a operação do erro, não amem a mentira, mas amem a verdade. Sejam vocês os precursores da verdade, não do erro, porque Satanás está agora ameaçando, juntando os seus agentes para que possam levar a mentira em todo lado. Mas tu, de forma especial,
foste escolhido por Deus para levar o Evangelho eterno, o Evangelho da verdade, de modo que possa libertar muitos do erro para o conhecimento da verdade. Que Deus possa te abençoar. Vamos finalizar aqui com uma oração breve. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que habita nos céus, queremos te agradecer imensamente porque o Senhor esteve conosco ao longo desses momentos em que nós estivemos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor guarde esta palavra no nosso coração, para que em tempo de necessidade, Senhor Deus, nós possamos fazer o uso da mesma. Que o Senhor possa nos capacitar, de modo que possamos, Senhor, anunciar a este mundo que encontra-se entregue, Senhor Deus, para que possa conhecer a luz da verdade. Use-nos sempre, Senhor, esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.